E hoje nós vamos estar falando sobre o líder e a tarefa. E eu começo, inclusive, no capítulo 3, o versículo 1. E ele diz mais ou menos assim, eu estou aqui na NVI, o que está projetado para vocês. O sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre do Sem, que consagraram até a Torre de Ananel. Percebam o seguinte, aqui é um aspecto bem interessante de que a construção começou. O processo de construção começou. E se você está com o livro de Neemias aí, tá? Ele continua. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená, e eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Maremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte, ao lado de Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos ao lado de Zadok, filho de Baanã, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos filhos de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Gesená foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas e os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos feitos pelos homens de Gibeon. O que eu quero dizer com isso, gente? Só para vocês entenderem. A obra, ela vai continuando, ela vai avançando, e o mais legal de tudo, tá? Você está vendo que os povos estão envolvidos, as famílias estão envolvidas, e essas famílias que estão envolvidas estão aí relacionadas. E o mais legal de tudo, você imagina que esse povo veio de lá, reconstruíram, lançaram os alicerces do templo, lembra que eles restauraram o culto, restabeleceram o culto, e os muros estavam derrubados. Aí veio essa leva com Neemias, e Neemias conseguiu as cartas, conseguiu acesso ao rei, o rei tinha mandado parar a obra, e agora o mesmo rei continua governando. O Artaxerxes continua governando, mas agora, com a autorização do Artaxerxes, eles voltam a reconstruir. E o mais interessante de tudo isso é que passou um espaço de tempo aí, esse espaço de tempo, o Neemias é o cara que foi lá, deu a volta, viu a cidade e falou com o povo. E o povo falou, vamos fazer. Com carta na mão, com autorização, com permissão, vamos fazer. Agora, você imagina que esse povo que estava reconstruindo as suas casas, reconstruindo as suas vidas, até ali, um povo que tinha que trabalhar também, preparar as coisas para comer, para sobreviver, a sua subsistência. Esse período que tiveram no cativeiro, o povo de Israel deixou de ser essencialmente agrícola. Eu quero lembrar a vocês que o povo de Israel, quando sai lá do Egito, fica um período no deserto, entra na Terra Prometida. Tá? Quando entram na Terra, tem uma dificuldade bastante grande, porque é um povo que eles eram essencialmente agrícolas. E os povos ao seu redor, você deve se lembrar, eram povos batalhadores, eram povos com guerreiros, tanto que eles viviam constantemente sendo incomodados pelos povos dali da região. E não só isso. Havia uma outra questão, que foi a questão que, inclusive, atrapalhou muito a vida de Israel, que é o fato dos outros povos terem deuses, reis. Lembra que eles pedem um rei, Deus concede o rei, mas mesmo assim o coração, depois lógico, nós temos a história de Saul, depois Davi, esses 40 anos de cada um desses reis marcou a história de Israel de uma maneira definitiva. Davi, um batalhador, um grande reinado, depois veio o seu filho, e o que acontece? Os seus netos perderam a noção, perderam o caminho e se envolveram com os outros deuses dos outros povos, que eram povos batalhadores e, inclusive, lutadores e conquistadores. E tinham lá suas culturas e os seus deuses,
se afastando de Deus completamente. A consequência foi que foram para o cativeiro, e nesse período de cativeiro, eles aprenderam outras coisas, outras atividades. Tanto que, tá, depois de um certo tempo, o templo torna-se os israelitas, eles tornam-se um povo que comerciante, um povo que, inclusive, troca dinheiro. Exatamente. O comércio que acontecia naquelas regiões ali, muitas vezes a tradução a troca de dinheiro, o câmbio, acontecia no templo. E os judeus aprendem a manipular dinheiro, tira o seu spreadzinho, torna-se uma nação rica, mesmo dentro de outro reino. E por isso também dá uma condição de subsistência e de permanência dentro desse império, e não só desse império, como também depois do Império Romano. O mais legal é que o povo de Israel, eles aprendem outras atividades com esses povos. Parte da sua cultura também, eles recebem uma herança cultural, né? Não tem como, porque passaram tanto tempo juntos. E o mais legal, depois que voltam para a sua terra, depois que voltam para o que é realmente para Israel, que voltam para Jerusalém, quando voltam, eles trazem uma parte dessa cultura, tem uma questão de subsistência que eles estão envolvidos, que eles aprenderam, mas nesse momento é uma cidade que está assolada, que está sem portões e sem muros. A questão de muros é uma questão de segurança, é uma questão, inclusive, de identidade como nação, identidade como povo. E nesse aspecto, é importante observar que esse povo, que essa relação que eu dei até aqui, na verdade, ela vai até o final do capítulo, parece uma genealogia, mas, na verdade, nas entrelinhas tem uma série de informações aí muito importantes. Porque quem está envolvido nesse aspecto? Famílias, que são famílias proeminentes, que são famílias que têm atividades, mas param um instante para reconstruir o muro. Aí você fala assim, Betão, que legal, foi lá e construiu um muro. Não é igual o muro da sua casa, não. Eu estou falando de um muro aqui que tem em torno de 12 a 13 metros de altura. Se você não sabe quantos são 12 ou 13 metros de altura, aquele poste que tem na rua da sua casa tem 13 metros de altura. É a medida padrão. Quando você vê as imagens lá do Muro das Lamentações, que foi a única estrutura que sobreviveu depois da destruição do templo, você olha a altura daquele muro lá. E olha o tamanho das pedras que compõem aquele muro. E quando você vê a relação aqui, você está vendo que quem participou dessa obra foram os sacerdotes. E já começa, logo no capítulo 1, no versículo 1, o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o trabalho. Reconstruíram a porta das ovelhas, que nós temos, depois eu vou mostrar até uma foto, são várias portas, né? E também tem as torres, no muro, tinha lá as torres de observação no alto do muro. Lá, inclusive, quando você lê sobre o Atalaia de Israel, ele ficava nessas torres. Ele que ficava olhando lá da torre, quando viesse o inimigo, ele tocava a buzina. Mas não só isso. É muito importante observar também que as pessoas deixam as suas atividades e vão trabalhar em algo que já estava parado por um bom período de anos. É em torno de 20 anos aí parado. Esse negócio não está andando. Esse negócio não caminha. Desde o lançamento dos alicerces do templo até esse processo de reconstrução, gente, passam anos e anos. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem vezes na vida da gente que a gente se acostuma com algumas coisas da maneira que estão e acham que elas podem continuar assim. De vez em quando, na casa da gente, a gente faz uma gambiarra elétrica que fica aquele fio pendurado lá, e a gente se acostuma com aquilo. A gente se acostuma com algumas coisas quebradas na casa da gente, e porque a gente está vivendo ali e se acostuma. Aquela parede cheia de mancha lá, que está precisando de uma pintura já faz anos, a gente se acostuma com aquilo. A gente se acostuma com aquela maçaneta meia pendurada, porque a gente passa por ela todo dia e ela se tornou parte da vida da gente de maneira tal que ela não incomoda mais.
Algumas coisas na vida da gente que às vezes que estão quebradas, às vezes que estão em má estado de conservação, a gente se acostuma com ela dessa maneira e vai vivendo assim. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Algumas coisas entram na vida espiritual da gente, entram na nossa vida e passam a fazer parte do nosso dia, alguns hábitos, alguns costumes que não fazem parte do reino de Deus e não fazem parte da vida, nova vida com Cristo. E a gente se acostuma com isso. A gente vai se acostumando e vai deixando isso fazer parte da vida da gente. E algumas culturas, alguns costumes vão entrando e fazendo parte e morando na vida da gente. E a gente se acostuma com isso. E a gente acha, não, mas é difícil mudar. Eu não... E no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa. Isso vai fazendo parte da vida da gente, e você vai deixando isso tomar conta. É igual a erva daninha. É igual ferrugem. E vai tomando conta, e vai tomando conta, e vai tomando lugar, e a gente se acostuma com essas coisas. Esse capítulo mostra claramente para a gente que o povo de Israel, quando Deus moveu o coração de Neemias, e Deus move o coração dessa nação, um coração de uma nação movido na direção de não aceitar o estado que estava, e querem mudar o seu status quo como nação, querem mudar a realidade do seu povo, querem mudar a realidade dessa nação, e eles partem para um processo de reconstrução de vida, de reconstrução de uma nação, de reconstrução de um povo e de reconstrução de uma sociedade que tem representatividade no meio no qual ela está inserido. Assim tem que ser o povo de Deus. Não aceitar os costumes da maneira como eles estão sendo colocados. E meus irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade que nos impõe costumes, nos impõe aceitação, nos impõe o politicamente correto, nos impõe regras, inclusive leis, que cerceiam a liberdade de pensamento, a liberdade espiritual, a liberdade no relacionamento com Deus e a liberdade de dizer, isso está errado, isso não é de Deus, isso eu não vou participar. Israel toma posição. Começa um processo de reconstrução, começa um trabalho de restauração. E Deus está fazendo um trabalho de restauração nessa nação, desde lá de Neemias. Deus está restaurando o seu povo, mesmo estando tanto tempo fora da sua terra, mesmo estando tanto tempo distante de uma relação de proximidade com Deus. Deus começa um processo de restauração e eles voltam para Deus, agora vacinados com relação à idolatria, agora restaurados, pensando o culto restabelecido, voltam a cultuar. A fumaça dos sacrifícios continuamente subindo lá de Jerusalém. E agora, como nação, como povo, que tem identidade, mesmo estando ainda debaixo do reinado de Artaxerxes, eles se posicionam e começam o trabalho de restauração, porque Deus moveu o coração do rei. Opa, entrou um eco aí. E nós percebemos que aí, Neemias, usado por Deus, é um líder, e a liderança dele envolveu também alguns aspectos. Aí você fala assim, mas o cara era copeiro do rei, e agora ele coordena uma obra dessa envergadura. Olha a obra que ele está fazendo, uma obra que contempla cercar a cidade inteira, cercar Jerusalém, reconstruir os muros, que eram a primeira linha de defesa da cidade. E não só isso, o povo envolvido nessa obra. É uma liderança que eu considero tremendamente eficaz, porque ele consegue coordenar os envolvidos. Eu não sei como é que você é na sua casa. Eu não sei porque a liderança, ela começa logo de casa. A liderança começa na sua família. Ah, Betão, eu não sou muito líder, não. Eu não sou líder de ministério. Eu não sou líder lá no meu trabalho. Eu sou um coordenado. Eu entro na coordenação e eu sou um que executa a obra. Quando eu estou falando aqui de Neemias, gente, eu estou falando não é só de um líder que se destaca no processo de coordenação de uma obra. Eu estou dizendo, a Bíblia está nos mostrando que qualquer pessoa, independente da sua condição, ela pode ser ferramenta do Deus Todo-Poderoso para mover esses corações em uma direção para a construção de algo eficaz e funcional para a obra do reino.
Nós estamos agora vivendo um momento bem interessante, no qual nós estamos voltando aos cultos presenciais. E tem muita gente que se acomodou nessa situação aqui, de a coisa ser online, eu assisto o culto online, está tudo bem, e voltar ao templo, voltar à comunhão com o povo de Deus, é algo também que tem que ser tratado, tem que ser repensado na vida dos crentes. Mesmo em tempo de pandemia. Betão, eu sou do grupo de risco, não posso me envolver. Mas algumas pessoas não são do grupo de risco. E já poderiam estar participando presencialmente do culto. Mas é tão importante assim participar do culto. Só a palavra culto já define uma série de coisas. Só a palavra culto ao Senhor já define uma série de coisas. Mas, Betão, mas eu estou cultuando na minha casa, eu estou com a minha família aqui, nós estamos assistindo culto online, a gente junta a família. Não, gente, há uma diferença. É o que aconteceu com Israel. Os muros estavam lá quebrados, mas não, está tudo bem, deixa como está. Eu quero destacar aqui, junto a ele e ao seu lado, que está no versículo 2 do capítulo 3. O fato de estar junto, o fato de caminhando junto, o fato de estar participando, de estar envolvido no processo, faz toda a diferença. Porque quando você está caminhando, o caminhar junto é muito mais além de simplesmente conhecer. E quando eu falo caminhar junto e estar junto, eu lembro, lógico, do processo de discipulado, que é algo, inclusive, que nós temos uma dificuldade muito grande, a sociedade pós-moderna tem uma dificuldade muito grande com isso. Porque quando a gente se encontra, geralmente é com um grupo de afinidade ou com pessoas que têm algum nível de envolvimento com a gente. Gente, eu lembro antigamente a igreja, no final de semana, as famílias se convidavam uma para almoçar na casa da outra. Quem é mais antigo que nem eu e o Henrique deve lembrar disso. Não é isso mesmo, Henrique? As pessoas, inclusive, gente, era comum, depois do culto, a gente sair para comer pizza junto, para ir aqui a moçada ia no Habib's, né? Ou ia comer uma pizza, ou ia na casa de alguém. Na minha casa, várias ocasiões, a moçada ia lá para casa, a gente ficava jogando alguns jogos de tipo jogo de salão, né? Eu me lembro, um deles era aquele Imagem e Ação, a gente curtia demais aquele negócio. E se divertia, e estava junto. De fim de semana, às vezes, por um feriado prolongado, ia para a praia junto, alugava a casa para ficar junto. E estava sempre junto, a igreja caminhava junto. Hoje, em tempo de pandemia, não pode ficar junto. Não pode juntar, não pode caminhar junto, não pode ter contato, não pode... É completamente contrário. Mas a igreja continua caminhando. Voltou a ter os cultos presenciais, voltaram os cultos presenciais. A gente volta a ter um relacionamento e ver as pessoas e se sentir corpo de Cristo. Sim. No versículo 2 ainda, tem um outro aspecto bem interessante. Desde a porta de casa e de frente à casa. Ou seja, a obra que o cara fazia era em frente à casa dele. Era na porta da casa dele. O que acontecia? Ele podia fazer a obra, na hora do almoço voltava, não precisava levar marmita, não precisava pegar o vale-refeição, não precisava ir no restaurante. Ele voltava, se alimentava e voltava para continuar a obra. Próximo de casa, com o apoio da sua família. Em alguns casos, a gente vê, inclusive, a família toda envolvida no processo da reconstrução. Gente, envolver a família, envolver os de casa, no processo de adoração, de restauração do culto, de tocar a obra do Senhor, é algo que é muito complicado para algumas pessoas, até porque algumas famílias não estão completamente envolvidas, e algumas famílias não têm a visão de reino que você tem, ou na qual você está envolvido ou inserido. E nesse aspecto, ser o líder que envolve a família e coordena a família, inclusive no trabalho de Deus. Mas o meu filho e minha filha tem uma série de atividades aqui em casa, tem a escola, tem uma série de atividades que voltaram a acontecer, inclusive na igreja.
Ah, mas tem o culto dos kids? Tem. Tem reunião de oração? Tem. Tem os ministérios estão voltando, já estão em atividade? Sim, estão. Ah, mas precisa de gente para coordenar meu estacionamento? Precisa. Precisa de gente, inclusive, para medir a temperatura das pessoas que chegam na igreja. Porque se alguém tiver com febre, não pode participar do culto. Precisa de alguém para fazer isso. Precisa de gente envolvida no processo. Precisa de gente envolvida na obra. E eu queria, e quando falar em gente envolvida na obra, eu não consigo me desvencilhar do pensamento lá de Efésios 4, 6, inclusive está aí projetado para você. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quando Paulo escreveu isso aos Efésios, ele está dando uma lição maravilhosa, que o pessoal, inclusive, aqui entendeu e se envolveu como um só homem, que é o que relata, inclusive, no começo, né? E Paulo escreve a um só corpo. Nós temos uma dificuldade muito grande nesses tempos de ter unidade, até porque a gente se conhece muito pouco. E eu dizia, inclusive, que a igreja, antes da pandemia, tinha síndrome de nuca. Conhece a síndrome de nuca? Conheci o irmão pela nuca. Só. Participava do culto, mas conheci o irmão pela nuca. De vez em quando, o pastor mandava cumprimentar a pessoa do lado. Mas cumprimentava já com aquele receio, né? Tudo bem? Tudo bom? Ah, qual é o seu nome? A pessoa falou o nome, 5 minutos depois já esqueceu. Gente, a gente perdeu essa relação de proximidade de igreja, de ser corpo e de ser povo de Deus. É por isso que nós temos sérias dificuldades, inclusive para ajudar um ao outro, porque a gente não se conhece. A gente não tem experiência um com o outro. A gente não se relaciona. A igreja lançou uma proposta que eu achei muito legal, que foi justamente a dos profissionais que fazem trabalhos, que prestam serviço na nossa igreja e deixou lá disponível uma relação de profissionais. Aliás, eu fui abençoado com um desses profissionais. Tem um irmão na nossa igreja que trabalha com vidros, fechamento de fachadas, de sacadas em vidro. Um dos vidros da nossa sacada, num vendaval, quebrou. E eu entrei em contato com esse irmão, que é uma bênção, inclusive, muito joia. Inclusive, os seus funcionários, eles não só vieram trocar o vidro, fizeram um vidro novo, né, com a medida certa e tal, mas conseguiram colocar um vidro melhor do que o que tinha antes e por um preço muito competitivo. E a gente começou a se relacionar nesse processo de prestação de serviço, e conhecer o serviço do outro, e o trabalho do outro, e o que o outro faz. Eu estou dando aqui apenas um exemplo raso. Mas nós, como corpo, não sabemos nem o que nossos irmãos fazem. E às vezes a gente precisa de alguns profissionais e está buscando em qualquer outro lugar, menos na igreja. Há um só corpo, e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Irmão, nós somos um. E, inclusive, essa ideia da escola bíblica interativa é para a gente ter um mínimo de contato. Aí depois o cara coloca um professor que não para de falar, não dá espaço para ninguém conversar, né? Aí fica difícil, né? Mas ele vai aprender. Ele também está aprendendo nesse processo. Ele também está crescendo nesse processo. Versículo 5. Envolvia a cooperação. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Perceba que nem todo mundo está envolvido no processo. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo que na igreja, essa lógica, essa pós-moderna, estou me referindo à igreja de hoje, apenas 20% da igreja está efetivamente envolvida nas atividades da igreja. O restante é apenas ouvinte. Eu fico imaginando que é mais ou menos igual a um jogo de futebol.
onde 22 estão ali lutando, batalhando pela bola, pela posse, pelo o alvo, que é o gol. E a plateia apenas, ó, legal, gol! E levanta, inclusive, festeja quando é gol, senta e segue o jogo. O mesmo aconteceu aqui, gente. Havia um grupo que estava literalmente envolvido com a obra, fazendo a obra, lançando mão da obra, e não só lançando mão da obra, fazendo efetivamente com a família envolvida e no processo de reconstrução, entendendo a necessidade do processo, entendendo a necessidade da obra, entendendo que ele fazia parte e que a família dele fazia parte desse processo. Isso é uma dificuldade para muita gente entender que é corpo de Cristo. Quando eu li o versículo anterior, falando que há um só Deus, um só corpo, gente, tem muita gente que não tem essa noção ainda, que nós somos corpo e nós somos separados do mundo como corpo. E nesse processo tem muita gente que não percebeu isso. Eu vou de quase que eu uso a expressão, não caiu a ficha, ou não entendeu ainda que ele é corpo de Cristo e ele está envolvido no processo de transformação da sociedade na qual nós estamos inseridos. E quando você está no seu dia a dia, mesmo que você não esteja junto com a igreja, você continua esse processo de restauração da igreja, desse mundo, pela atuação da igreja como corpo de Cristo. Você faz parte da igreja. E lá no seu trabalho, lá no caminho, você é corpo de Cristo e está envolvido no processo de transformação da sociedade brasileira. Liderar envolve aprovação. Havia uma coisa bem interessante, que era a questão de aceitação de que a obra aconteceria e de que o processo aconteceria. Quando Neemias fala com o povo, e o povo fala, vamos fazer, lancemos mão e iniciemos a obra. Ele é o líder que traz a palavra de modificação, a palavra de início da obra. E, gente, aqui envolve um aspecto bem interessante de aprovação do líder. Alguém poderia dizer, peraí, o cara é um copeiro lá, está servindo lá o Artaxerxes, vem agora falar para mim construir muro? Eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minhas coisas para cuidar. Nós já vimos várias ocasiões, e eu já pude presenciar a rejeição, inclusive, de líderes. E é um negócio bem interessante na igreja aceitar o posicionamento de líder. Líder de ministério, líder de grupo, inclusive de liderança da igreja. Aceitar, inclusive, o que é trazido de púlpito para a igreja e entender que, como palavra de Deus, e que esse homem ali é os instrumentos de Deus para a sua vida, para que você se posicione, para que você se envolva, para que você trabalhe, para que você faça. É um processo. E nesse aspecto, nesse processo de ser líder, aí entra um outro processo, de estar ligado aos liderados. Uma igreja com 1.400 membros arrolados, gente, é difícil você ter comunhão, proximidade com o pastor. Alguns são privilegiados, estão mais próximos por estar envolvidos em algumas atividades. Outros conhecem o pastor do púlpito e de longe. E de vez em quando cumprimentam na porta na saída da igreja. Aí você vê um aspecto bem interessante. Se o pastor fosse visitar todos os membros da igreja, ter um instante de comunhão com todos os membros da igreja, uma igreja de 1.400 membros, tá? Se ele fizesse usando os 5 dias da semana, o sábado e domingo ele está envolvido com as atividades da igreja, ele levaria 1 ano e meio para conseguir visitar as famílias da igreja, não individualmente. Aí você fala assim, mas ele não se interessa pelos liderados? Sim, é por isso que nós temos ministérios, e esses ministérios têm as suas lideranças. Se você é líder, está envolvido em algum ministério, aí eu lanço a pergunta. Você está interessado nos seus liderados? Você se interessa por eles?
Ai, Betão, que legal, nessa parte eu não sou líder de nenhum ministério, então eu vou ficar bem tranquilo com essa pergunta. Não, você é líder na sua casa. Você é líder dos seus filhos. Não, mas aqui em casa quem manda é meu marido, quem manda é minha esposa. Eu só obedeço. Não, querido. Você também é líder aí. Não, Betão, mas no meu trabalho, eu sou o terceiro, o quarto ou o quinto. E nem você está lá para liderar. E liderar é na palavra de Deus. E quando você se interessa por aquelas pessoas e anuncia o reino para eles, você se torna líder. Neemias era copeiro. Betão, mas copeiro era um cargo de tremenda responsabilidade, não. Copeiro é o cara que estava lá para se a bebida do rei tivesse envenenada, ele morresse primeiro. Essa era a posição de Neemias. E ele move o povo. Tanto que, para fazer isso, ele pede carta. Ele ora e Deus faz a obra na vida dele. Você quer dizer, você está querendo dizer, Betão, que eu, na posição que eu me encontro, eu vou ser líder e Deus vai fazer de mim um líder e eu vou passar a liderar? Estou dizendo que Deus pode usar a sua vida, independente da condição que você está, independente da condição que você acha que está. E é por isso que você tem que conhecer as pessoas pelo nome e estabelecer relacionamento com ela. As responsabilidades, quais são as suas responsabilidades e o que estão fazendo. E dentro disso, deixar ser instrumento de Deus para ser usado por Deus. Liderar envolve delegação. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ah, peraí, então quer dizer que cada um vai fazer uma parte dentro da igreja? Sim. Cada um vai fazer uma parte dentro da sua família? Sim. Cada um vai fazer uma parte lá no seu trabalho? Sim. E quando eu falo que ele designou algum para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, eu não tenho dúvida que eu estou falando aqui debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Ah, Betão, então você acredita nos dons? Sim, para hoje. Os dons do Espírito são para hoje. Ah, então você quer dizer que ainda vamos ter apóstolos? Sim, a gente vai ter o dom de apóstolos? Sim. Alguns serão enviados, outros serão profetas. Profetas hoje. Neemias ficou vários anos, passou a sua vida inteira lá, servindo ao rei. E Deus, em um determinado momento, move Neemias, move o coração dele, e ele ora. E quando ele ora, Deus abre as portas para Neemias. Ah, ele orou e Deus já fez. Não, teve um tempo de preparação, teve um tempo de espera. Nós falamos sobre isso. Eu não sei há quanto tempo você está no seu trabalho, nessa sua função. Eu não sei há quanto tempo você está casado ou está casada. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Deus tem dons e quer usar esses dons dentro da sua casa e dentro da igreja para o crescimento, até que todos venhamos a atingir a medida da plenitude de Cristo, ou seja, que a gente cresça espiritualmente até a estatura de varão perfeito, que é Cristo, e sejamos parecidos com Ele, e tenhamos a cara de Jesus, tenhamos o jeitão de Jesus dentro de casa, mesmo com as dificuldades, inclusive da pandemia, essa questão agora de home office, aula virtual, e todas essas coisas podem acontecer dentro da sua casa, e inclusive as dificuldades que são inerentes desse período de pandemia. Deus quer usar você dentro da sua casa, e Deus quer usar você na igreja para glorificar Jesus. E você vai dar função. Neemias delega e cria chefe de seção, lá no versículo 13 e 17. O poder de tomar decisões foi delegado aos líderes de cada grupo. É delegar e descansar. Entrega e confia que vai ser feito. Deus já entregou para você
certas responsabilidades. Espera que você simplesmente cumpra e faça. Para concluir, antes de passar a palavra para vocês, um dos pontos fortes de Neemias era a manutenção efetiva de relações interpessoais. A extensão da sua capacidade pessoal pode ser medida pelo número de grupos e pela diversidade de pessoas que ele fundiu numa unidade. Ele não só os manteve trabalhando, ele os manteve trabalhando apesar das diferenças sociais, de origem geográfica e ocupação profissional. Você percebe que, inclusive, ali tem alguns que era ourive, outra fazia outras funções, mas todos eles irmanados, num só propósito, passam a fazer a obra, passam a reconstruir e passam a trabalhar com um só objetivo. Eu esqueci de mostrar para vocês. Desculpem. Aí, agora, você diz que eu babei aqui, derramei água em tudo, mas isso acontece. As portas, como eram naquele período, deixa eu voltar a compartilhar aqui para vocês perceberem como eram a obra que lá estava. Tem aqui, ó, Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta das Águas, Porta dos Cavalos, Porta Oriental. Veja bem, na época de Neemias, a obra, os muros que foram construídos era pequeno. Lógico que Jerusalém tinha toda a expansão territorial. Mas, nesse caso, ele começa, quando o Neemias começa falando das portas, ele começa falando aqui do número 7, 8, 9, que seria a porta do gado, porta das ovelhas, né? A porta do peixe, a porta de Jafá, e assim por diante. Para vocês terem uma ideia de como era, essa aqui não é uma foto, gente, isso aqui é uma reprodução de um artista, para você ter uma ideia de como era, nesse período, como eram os muros de Jerusalém, naquele período que está relatado aí em Neemias. Olha a dimensão desse negócio. Está vendo lá no fundo a fumaça sumindo do holocausto, continuamente sendo queimado no altar? É essa a ideia. A ideia de que Deus usa pessoas, usa vidas, usa você, se você permitir, se você deixar, Deus te usa.